servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O evangelho de hoje é Lucas 11, do 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Jesus hoje nos adverte. Por essa razão, não podemos nos deixar dividir e, assim, trabalhar contra nós mesmos. Por mais segurança que tenhamos na realização de um projeto, tudo poderá ruir se permitirmos que haja divisões entre aqueles que o executam. Isso vale para todos os empreendimentos da nossa vida, familiares, sociais, espirituais. O homem foi feito para ter relacionamentos saudáveis. Aquele que está em paz com os seus irmãos e irmãs está em paz com Deus e consigo mesmo. Precisamos estar atentos às nossas ações para saber a quem estamos servindo. Podemos dizer que estamos fazendo alguma coisa em nome de Deus e, na realidade, estarmos servindo ao demônio. Tudo o que fizermos para o bem do próximo, de coração e por amor a Deus, com certeza será em função do reino dos céus. Mas aquilo que fizermos em função de nós mesmos ou para atender apenas aos nossos interesses egoístas, será passível de fracasso e corre o risco de que chegue alguém mais forte do que nós e pegue o que possuímos para dividir com outros, e assim o nosso reino estará destruído. O reino de Deus chega para quem está com Jesus e segue os seus ensinamentos.
O homem precisa ter o seu pensamento e a sua mente ocupados com as coisas de Deus. Não podemos aceitar ficar vagando no nada, porque assim estaremos deixando a casa arrumada para que o mal se estabeleça. Jesus diz que quem acredita que é pelo dedo de Deus que ele faz os milagres, esse tem fé e o reino dos céus chegou para ele. Estar com Jesus é deixar-se guiar completamente pelos seus ensinamentos, pelo poder do Espírito, e não permitir a intrusão de qualquer ideia ou pensamento que venha do inimigo. As perguntas de hoje são: em nome de quem você tenta fazer as coisas? Você não tem se equivocado nos seus projetos pensando que é pelo dedo de Deus que quer conseguir as coisas? Existe dentro de você algo que possa estar dividindo o seu modo de pensar com Deus ou com o inimigo de Deus? Você se sente interiormente preenchido pelo poder do Espírito Santo? Com o que você tem alimentado o seu espírito? No Evangelho de hoje, com a imagem do homem que, liberto uma vez do poder de um demônio, volta a ser atormentado por outros 7, piores do que o primeiro, Jesus se refere àqueles que, tendo se convertido à fé, apostatam não só por renunciarem à doutrina cristã, mas por retornarem à vida velha, de pecado e perdição, da qual foram tirados. Esta, se é a triste condição de muitos que ontem se diziam cristãos, é a situação em que, desgraçadamente, se encontra hoje a nossa cultura em seu conjunto. É por essa razão que muitos pregadores chamam a nossa sociedade neopagã, querendo indicar com isso que, onde antes floresceram a fé e os bons costumes, agora tornam a vida a descrença e a superstição, sem contar os valores e hábitos perversos que, com grande esforço e ao longo de muito tempo, lograra a Igreja erradicar dos povos. A expressão, embora tenha algo de verdade, não é, contudo, a mais adequada para diagnosticar a doença desse mundo, porque uma sociedade pagã é como um homem assediado por um único demônio, ao passo que a nossa é como este homem, mas subjugado por 7. No fim, fica em condição pior do que antes. De fato, o mundo que evangelizaram os apóstolos tinha como vantagem, e talvez como desculpa, o nunca ter ouvido antes a boa nova de Cristo, e por isso a podia receber com uma surpresa grata e consoladora. O mundo, porém, que nós hoje temos de evangelizar tem a desvantagem e também a grande culpa de já ter sido cristão e não quer torná-lo a sê-lo. Para manter no paganismo o mundo antigo, não precisava o demônio fazer grande esforço. Bastava-lhe, se tanto, um só de seus diabos, pois os homens eram seus por direito. Mas para manter na incredulidade um mundo que já foi cristão e no qual ninguém lhe pertence, tem ele necessidade de muito mais ajuda,
não de 7, mas de 70 milhões de diabos. Eis porque a nossa luta por preservar a fé e reacendê-la nos corações deve ser ainda mais forte e, por isso mesmo, ainda mais confiante. O panorama que se nos abre diante dos olhos pode ser trágico e até desconsolador, mas temos a firme certeza de que Jesus, que triunfou de Satanás de tantos e tão admiráveis modos, não deixará que o nosso inimigo reine sobre as almas que ele tão custosamente redimiu com o próprio sangue. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia.